Aqui é a Josi Milani. Meu nome é Thiago Nogueira. E hoje começa o nosso primeiro episódio do podcast Metropolitano. Gente, muito obrigado pelo convite, Josi. É um prazer estar participando desse primeiro episódio, inclusive na minha cidade, né? Então, assim, tô muito Dourados? Não, eu sou de Dourados. Eu moro em Prudente. Moro em Prudente, mas sou executivo de Dourados, Campo Grande. E é um prazer estar participando desse projeto. Eu sei que tenho certeza que vai ser incrível. Já desejo desde já muito sucesso. Quero acompanhar todos os episódios, tá? E sempre que possível, estou disponível para participar com você, tá? Maravilha, Thiago. E hoje nós recebemos, né, um episódio dedicado a uma loja parceira do Metropolitano. Sim, hoje nós estamos aqui com o nosso convidado da empresa Oliver Home. E eu vou apresentar um pouco dessa empresa aqui para vocês. Ela faz parte do nosso grupo metropolitano. A Oliver Home é de Presidente Prudente, é uma empresa familiar. Ela foi fundada pela família Oliveira, inaugurada em 2025. A proposta da Oliver Home é trazer ao interior paulista as experiências de alto padrão e conforto, design e decoração. A Oliver Home, ela se posiciona como uma boutique de conforto design, focada em qualidade, tecnologia, exclusividade e em atendimento personalizado, atendendo clientes, arquitetos que buscam diferenciações e sofisticações. E hoje aqui o meu convidado representando a Oliver Home é o Márcio Oliveira. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, e participar logo desse primeiro, né, abertura aí do podcast Metropolitano. Agradeço. E por falar em primeiro episódio, né, o nosso convidado de honra, né, Josi? O nosso convidado de honra. Sou suspeito de falar, porque já conheci ele em algumas experiências. Hoje nós recebemos aqui Thomas Virgili, um profissional que vem construindo a trajetória de destaque dentro do mercado arquitetura e design aqui da região. Ele tem uma forte atuação junto aos principais players do setor e participação ativa em experiências que ampliam sua visão e mercado para o repertório profissional. Ao longo da jornada, Thomas se tornou um dos profissionais mais engajados do ecossistema do Metropolitano, participando inclusive da nossa festa de premiação, sendo homenageado entre os 10 arquitetos na nossa festa que aconteceu no Copacabana Palace. Um prestígio, né, Thomas? Tá entre os 10 aí a nível nacional. Atuando aí há mais de 13 anos no mercado, o seu trabalho é marcado pela busca constante de inovação, atualização profissional e conexão com as principais tendências da arquitetura e do design. Thomas, seja muito bem-vindo. É um prazer estar presente, principalmente no seu episódio. Muito obrigado. E eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar participando junto com vocês. Ai, que ótimo. Maravilha. Fiquei muito feliz quando eu soube que era o Thomas que já está participando desse episódio. Eu falei, Thiago, o Thomas vai fazer o primeiro com a gente. Vai ser maravilhoso. Gente, assim, ó, não tem roteiro, nós não temos algo pré-programado. O objetivo desse episódio, o objetivo do projeto que a Josi trouxe para o Metropolitano aqui de Prudente, é a gente conhecer o Thomas, conhecer o Marcos, quem são as pessoas aí por trás. Márcio, né? Márcio. Desculpa, Márcio. Quem são as pessoas por trás aí do CNPJ, né? Por trás das grandes marcas. Porque como a Josi fala no piloto, na chamada do podcast, né? CNPJ ele não acorda cedo, CNPJ não tem problema, CNPJ é só a marca, né? São os números só mesmo. Número. Quem tem que levantar cedo, resolver problema de obra, resolver problema de venda, de especificar. Construir legado. É as pessoas. É as pessoas. São as pessoas. E aí, Josi, eu particularmente queria saber como, do Márcio, como que foi, é uma empresa nova no mercado, né? A Oliver é uma empresa que ela chegou no mercado de Prudente aí recentemente, mas como que começou essa paixão aí, esse empreendedorismo essa história do negócio de vocês? A Oliver realmente ela é uma empresa nova, né? A gente inaugurou no final do ano passado, mas eu já venho nesse ramo há bastante tempo, 20 anos aproximadamente. Nossa. Eu trabalhava com o meu tio, que tinha loja de móveis aqui na cidade, e daí com o passar do tempo eu abri minha própria loja, mas sempre foi no ramo só de colchão. Até mesmo a Oliver Home seria, a princípio, uma loja de colchões premium, né? Da marca King Coil. E depois a gente começou a colocar mais coisas, aí colocou sofá e fomos colocando outras, decoração. E daí virou o que é a Oliver hoje, né? Uma loja bem completa, com estofados de alto padrão, os colchões da King Coil, decoração. E daí a gente, com as parcerias que a gente foi fazendo de arquitetos, tá sempre buscando trazer coisas novas, né, para a loja. Então a gente ouve os nossos parceiros
e tenta trazer aí todo mês, a gente está atrás de novos fornecedores e buscando marcas novas para tentar oferecer dentro da nossa loja o que tem de melhor no mobiliário, né, nos colchões, estofado, decoração. É uma busca que não acaba nunca, né? A gente sempre está colocando coisas novas para atender os profissionais como o Thomas e outros parceiros que a gente tem. E uma coisa muito bacana da Oliver Home é que ela tem pouco tempo no mercado, mas ela está construindo, assim, um legado, né? Um espaço aqui no mercado, uma fatia muito grande, assim, em menos de um ano, né? Sim, graças a Deus. Como nós estamos sempre, né, junto com os profissionais, conhece muito cliente final também, a gente vê, assim, que o pessoal está muito satisfeito com o atendimento, com a entrega, com os produtos que vocês têm, né? Então, assim, essa credibilidade, essa confiança, assim, ela está sendo construída de forma rápida, né? Porque é genuíno mesmo, né? Eu conheço vocês também, né? Então, é genuíno isso, né? Então, emana. Então, eu achei isso, assim, uma coisa bem bacana. Por exemplo, vocês estudaram algo para que conseguisse, em menos de um ano, ter uma aceitação no mercado ou aconteceu natural mesmo? Olha, a primeira coisa que a gente acredita isso daí é trabalhar com bons fornecedores com produtos de bastante qualidade, né? Quando você atende aí um cliente de alto padrão, que ele tá buscando um sofá que tem uma condição, uma qualidade diferente, você entrega isso para o cliente, o arquiteto que está visitando a loja percebe que realmente a gente está entregando tudo aquilo que a gente promete, né? Seja nas propagandas de Instagram ou nas visitas dos arquitetos na loja. Isso ajuda muito, ter bons fornecedores por trás daquilo que a gente realmente entrega. Muito bom. Nosso pilar, assim, foi desde o começo oferecer realmente produtos que a gente não tenha dúvida que vão atender bem nosso cliente, independente de valor, né? Então isso a gente buscou, validou com, eu acho que quase todos os arquitetos da cidade e da região. A gente foi convidando um por um para visitar a loja. Sim. Como eu falei, também pedindo ideias para os arquitetos, e daí foi surgindo, foi consolidando, mas dentro dessa linha de manter a ética e o padrão de qualidade daquilo que a gente põe na loja. Então, se um cliente vai hoje na Olive, tudo que ele comprar lá são produtos que a gente buscou, assim, além de ser uma estética legal, de estar dentro do mobiliário que o arquiteto busca, ter muita qualidade, né? Lógico que a gente está sempre... Pode acontecer algum problema, né? A gente não está livre disso. Mas acontece no meio do percurso. Tanto a gente... O importante é resolver. Não, a obra pra mim é aquele famoso... Uma caixinha de surpresa, né? Não existe, né? O Thomas pode me corrigir aqui, mas não existe uma obra que não vai dar problema, gente. Se ela não der problema, o problema tá ela não ter dado problema. O importante é você ter por trás quem se responsabiliza. Exato. A gente tem nossos fornecedores e a gente mesmo como responsáveis por qualquer problema que tenha com algum produto nosso ou com alguma ação nossa, né, com algum cliente de algum arquiteto. Então a gente é bem responsável nessa parte também. E é isso que vocês buscam, né, Thomas? Você como profissional, como especificador, assim, você não acaba indicando ou comprando de um fornecedor em específico somente, vamos lá, preço, qualidade. Você quer esse respaldo também, porque... Como eu disse, o problema vai acontecer o tempo todo, né? Sim. E você precisa de uma pessoa parceira. O que eu costumo falar bastante, até entendendo nesse meio aí, nesse segmento, é que a parceria ela tem que ser genuína, né? E é algo que o Metropolitano prega muito, né? Quando nós colocamos uma empresa credenciada ao Metropolitano, quando nós disponibilizamos essas empresas para os profissionais especificar, a gente preza muito por isso, pela qualidade do relacionamento mesmo. Porque assim, deu um problema, tô aqui pra te ajudar. Porque vender, todo mundo quer. Sim. Né? Não vamos ser hipócritas e falar, não é sobre venda. Não, a gente tem que ser interessante sem ser interesseiro, obviamente. Mas nós queremos o quê? Nós queremos que os dois lados ganhem. O profissional em tempo, em atendimento, em qualidade, né, de serviço e no pós-venda. A venda ela não pode terminar na hora que emite a nota fiscal. A venda ela vai até a entrega. Né? E aí, falando mais sobre isso, né? Eu quero conhecer um pouco mais do Thomas, porque a gente se conhece mais de forma superficial. A gente se viu na Expo Revestir, no stand. A gente se encontrou... Se viu, não se encontrou nos 10 anos do Metropolitano. Almoçamos juntos. Juntos, aqui em Prudente. Nós almoçamos juntos aqui em Prudente. Mas eu quero conhecer, né? Eu e a Josi também. O Thomas, conheço o Thomas, né? Desde quando ele iniciou. E hoje ele tem uma assinatura própria.
né, dele, né? Então, fala um pouco pra gente por trás do CNPJ, um pouco do Thomas, como você construiu essa assinatura própria, né? Como que o Thomas é, né? Como que o Thomas leva esse CNPJ? Conta um pouco pra gente. Eu acho que pro profissional ter um resultado satisfatório, igual nós falamos, todo lugar tem um pouco de problema, um obstáculo, né? Mas eu acho que é o trabalho com amor, né? Então, assim, o que acontece? Quando eu iniciei há uns 13 anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar com bons clientes. E esses clientes, eles confiavam muito em mim. Eu lembro que tinha um cliente que ainda comentou comigo, você está me fazendo você está me fazendo porque o cliente acaba pedindo uma situação melhor e tal, e eu falei, você está me dando uma oportunidade muito grande, porque era uma obra muito bacana e eu não tinha experiência. Inclusive, tudo que eu fazia, eu mandava para um professor meu, e teve uma vez que ele falou, Thomas, vai que tá tudo ok, você tá muito inseguro, porque a gente fica com medo, é uma responsabilidade, né? E eu me recordo que na época eu ficava muito preocupado, porque eu precisava dessas obras muito bem feitas, porque era daquelas obras que eu ia fazer as próximas também. Então, assim, eu lembro que eu ficava muito preocupado se ia ficar bom, porque além da funcionalidade, que é o mais importante num projeto, vem a estética, vem a opinião de todo mundo, né? E eu lembro que eu ficava preocupado, e nas primeiras casas que eu desenvolvi o trabalho, eu vi que o resultado foi tão satisfatório que eu falei, bom, agora eu posso dar uma relaxada, porque o público vai conseguir ver o meu trabalho através dessas residências. E hoje eu vejo, isso vamos pôr, uns 10 anos atrás, finalizei essas obras, e hoje eu vejo que não mudou. Eu não fiz um trabalho e falei, agora o pessoal sabe, se o cliente quiser mudar, eu mudo, eu faço o que o cliente quer. Não, eu estou sempre argumentando para o cliente o que é melhor. Então, até hoje, tudo que eu faço é como se fosse para mim. Então, eu acho que o resultado desse nome, dessa marca, é o amor pela profissão e a dedicação, né? Sim. Você estava comentando sobre a empresa dele, né? Muitas empresas têm problema, isso é normal. Mas, assim, para a gente, eu especifico tudo que entra dentro de uma obra minha. Então, assim, se a empresa faz um bom trabalho, igual eu conheço o Márcio e sei que a empresa dele faz, se ele tem um bom produto, então a gente fica tranquilo. Então, assim, eu frequento a loja dele, eu sei que tem produtos excelentes e a empresa trabalha direito. Então, isso pra gente é muito tranquilo. Então, é um conjunto de coisas na arquitetura que vai desde a mão de obra, o nosso trabalho, o fornecedor. Então, o resultado do meu trabalho é esse. Sempre escolher bons fornecedores, bons consultores, e estar sempre argumentando o que é melhor para o cliente. Porque o cliente não tem a visão que a gente tem. Então, eu acho que tudo que a gente recebe, prêmio, o pessoal fala, é porque é um arquiteto isso e tal. Isso tudo vem da dedicação e o amor pela profissão. Então, é isso que eu acho que por trás do resultado, é isso, a dedicação e o amor. E a Josi falou também da sua assinatura, né? Eu dei uma stalkeada no Instagram, dei uma olhadinha para conhecer um pouquinho dos seus projetos. E assim, realmente são projetos únicos, né? Que são bem singulares, né? Não tem aquele Ctrl-C, Ctrl-V que a gente costuma ver aí no meio. Porque a arquitetura, ela vem resgatando, principalmente o pós-pandemia, ela vem resgatando mais as raízes, né? Saindo muito daquelas cores acinzentadas, saindo daquele telhado escondido, né, com aquelas casas com cara de clínica, e voltando mais pro aconchego, pro lar, por casa vivida, né, que a casa ela tem que ser vivida. Transmite isso mesmo, os seus projetos, né, de uma casa bem usável, né, principalmente interiores, assim, você vê muito aconchego, né, harmonia e aconchego, assim, que eu também... O que acontece nos projetos, às vezes, que nem, por exemplo, tem alguns itens que sempre estão nos meus projetos, que não é que é uma cópia, é que assim, o meu cliente, ele já me procura, e eu faço vários estilos, né? Mas o que mais me agrada é o neoclássico. O meu cliente, ele já me contrata porque ele quer aquele aquele glamour do cristal, de um mosaico bisotê, aquele clássico, né? Eu estava comentando esses dias com um empresário que eu fiz um apartamento aqui em Prudente, e há 10 anos atrás. E eu peguei a foto do dormitório do casal
E ele tá temporal. Hoje, se eu fizer ele de novo, fizer uma cópia, ele não Atende fica com super cara bem. de antigo. Por quê? Porque ele é atemporal. O neoclássico, ele é atemporal. E hoje tá vindo muito mesmo essa questão da casa com cara de casa. Por quê? Se você for ver aí, a maioria dos condomínios, não criticando, cada um tem um gosto, né? sim. Mas assim, é aquela casa muito fria. É aquela casa, não é cara de casa. Você não aproveita alguns espaços e vivencia momentos. Você tem lá um salão e os dormitórios, né? Então, assim, tá voltando, as origens, as raízes estão voltando, as pessoas estão cada vez mais querendo preservar aqueles objetos de voz, de tio, eu né? amo. A minha família tem cômodo, tem guarda-roupa, tem cristaleira, tudo antigo, assim, de quando vieram do sítio. Sim, E eu já falei que quando eu construir a minha casa, eu quero colocar tudo lá. Sim. Aí quem não entende muito, né, não é da área, fala assim, nossa, eu vou colocar coisa velha. Você velha, não, isso aqui faz parte da história da minha família. Memória afetiva. né? Eu vou usar todos, assim. E é uma relíquia, porque para você comprar, vamos supor que eu fosse vender isso, né, pra algum lugar, é uma nota para você conseguir comprar algo assim de Sim, relíquia, né? Sim. E não, eu falei, eu quero usar todos, se virem. O que muita gente não entende é que, assim, as pessoas, existem valores e valores, né? Por exemplo, o que acontece? O clássico, o antigo, o que acontece? Ele era muito mais trabalhado. Ele é hoje muito mais caro. É. Não está no mercado, não é porque é brega e caiu de moda. Não está no mercado que é mais difícil a possibilidade de ter. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu fui lá na casa dela, mas aí o arquiteto colocou uma bombê francesa. Uma bombê francesa caríssima. Sim. Ela é nobre. A hora que você abre a porta da sua casa, você quer que a visita se impressione. Você quer se sentir bem. E o móvel mais moderno, não é que ele é melhor, ou ele tá atual e o outro não. É porque é uma releitura, é uma cômoda mais limpa, um aparador mais limpo. Então, como a maioria dos móveis hoje são assim, o pessoal acha que é a moda e descarta isso. Mas agora já está voltando com tudo. E quem tem e conseguiu preservar, eles estão dando valor. Agora, quem perdeu, tem cliente meu que fala, nossa, eu tinha e desfiz, dei para funcionário, sabe? Então... uns guarda-roupas que você sabe, assim, não tinha tecnologia naquela época, sim. mas eles entalhavam algumas coisas à mão ali, né? Então, nossa, isso não era... não tem mais. É porque, assim, não era fabricado em grandes escalas, né? Isso. Então, assim, às vezes são peças únicas que se caracterizam hoje pelos móveis de assinatura, né? Sim. Os móveis que, então... É igual copo, xícara, né? Também eu tenho essas antigas também. Hoje você vê uns antiquários na internet muito grandes por causa dessas peças que o Thomas está falando. Sim. Aí. O pessoal se antecipou a isso daí e realmente tem umas empresas, tanto online, né, de antiquários, quanto lojas aí no Brasil, muito grandes com esse tipo de produto. Sim, eu adoro visitar antiquário. Nossa, Como que vocês se conheceram? Olha... Primeiro contato, assim, quando eu vinha já, como eu falei, no ramo de imóveis aí, mas não tinha muito esse contato com o arquiteto, né? Até porque eu não mexia com o mobiliário completo, né? Era mais colchões. Sim. O primeiro contato com essa parte, assim, com os arquitetos foi realmente na Olive. E eu conheci o Thomas na inauguração da Olive mesmo. foi. Né? Na festa de inauguração. Muitos passaram na loja, a gente convidou bastante arquiteto antes da abertura, né? Mas o meu, assim, primeiro contato de conversar mesmo, de conhecer melhor foi na festa de inauguração da loja. Através do Metropolitano, você fala? Na inauguração mesmo da loja. Da loja. Porque na verdade eu conheci ele na inauguração da loja, mas como era a inauguração, nós não conversamos tanto, né? Foi mais no fim que a gente bateu um papo. Depois teve o evento do Metropolitano. Sim. Foi quando eu falei pro Márcio, eu gostei da sua loja e vou estar indo com os clientes. Aí comecei a frequentar a loja dele. Bacana. A gente convidou algumas vezes o Thomas, acho que umas 2 ou 3 vezes, né? Sim. Teve lá na loja. Ele foi? Lá pra quinta vez? O homem conseguiu horário, mas quando ele fala que vai, ele vai. Mas eu brinquei e falei, né? Mas eu entendo completamente. Sabe uma coisa, Márcio? Que assim... que muitos fornecedores, às vezes, eles não entendem, e eles precisam entender, porque o Thomas, ele é um empresário.
Sim. Né? Ele tem um escritório para gerir. Ele não é só arquiteto, ele desempenha a função de arquiteto. Sim. Né? Mas ele tem folha de pagamento, ele tem colaborador, ele tem que abrir e fechar, tem todo um aparato. Aí, eu acho que assim, a maioria dos empresários, eles têm na cabeça que assim, não, ele tem que vir aqui, ele tem que vir fazer uma visita, ele tem que parar a agenda dele, a obra, e não dá. Exato, então assim... Eu procuro assim, na minha profissão, eu trabalho praticamente sozinho, no dia a dia, sozinho. E eu tenho os meus prestadores de serviço, né? Então eu faço aquelas reuniões, eu tenho quem melhora, por exemplo, eu desenvolvo o projeto, aí eu tenho quem melhora a imagem para mim, né? E o que acontece? Quando eu falei pro Márcio, Márcio, eu vou na tua loja. Isso foi no primeiro cliente. E eu não ia. Aí eu falei, vai ficar até chato, eles vão achar que eu não vou na loja, né? Mas não é, porque assim, eu pensei, na hora certa eu vou. Eu conversei com o cliente, falei, olha, tem uma loja com um produto muito bom, inclusive eu quero alguns produtos para minha casa, porque são peças de qualidade, esses colchões mesmo que ele disse aqui são fantásticos e tal, muito bom. E eu falei assim, e eu quero te apresentar. O cliente falou assim, olha, Thomas, vamos marcar tal data, porque o cliente também tem um horário meio difícil, porque é de cidade de fora. E aí eu falei para ele, Márcio, ó, antes de eu mandei as peças que eu tinha selecionado, né, que eu gostaria, falei, mas antes de atender o cliente, eu passo aí para revisar. Geralmente eu faço isso. E foi uma semana tão corrida que eu não consegui passar antes. Eu fui na visita junto com o cliente, só que eu fui uma hora antes, né, Márcio? E aí nós revisamos, e aí o cliente chegou, nós apresentamos toda a loja para ele, né? E o cliente ficou bem encantado. E a esposa dele, que também, porque a esposa, se agradou a esposa, né? Sim. E aí deu certo. Então, assim, foi aí que a gente se conheceu e começou a trabalhar junto. Foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira venda parceira, né, com o Thomas aí. Espero que tenha bastante ainda, mas igual o Thomas falou, a gente busca trazer bons produtos, né? No caso, a gente trabalha muito forte com a Toro Bianco, que tem os estofados de couro legítimo, com altíssimo padrão, o melhor couro do mercado para fazer um sofá. Os colchões da King Coil também, que é uma referência mundial quando se fala de colchões, né? Uma fábrica que atua no Brasil com certificação de quiropraxia nos colchões, que, se eu não me engano, é a única fábrica no Brasil que tem essa certificação para colchões. Então, assim, de sofá e colchão, são produtos com muita qualidade que pode atender aí qualquer pessoa mais exigente. E depois a gente tem a decoração e outras coisas também que mantém esse mesmo padrão de qualidade, igual o Thomas falou, que encanta o cliente quando chega na loja. Dificilmente ele não gosta de algum produto. Pode acontecer por questão particular, mas em questão de qualidade estética, a gente está sempre buscando o que está em evidência, né, assim, no mercado. E eu vi, assim, que a Toro Bianco e também a King Coil, né, ela tem muita tecnologia, né, além do conforto, né, e tudo isso que você disse. Tinha até um sofá lá que eu falava que era o meu preferido, lembra? Da bandejinha. Sim. Nossa, ele erguia, eu ficava com o notebook, é como se você estivesse realmente sentado numa cadeira e com uma mesa. Né? Não quero mais... Conforto, a tal do conforto. Você consegue ficar no sofá da sua casa, trabalhando ali, network, work, né? E tranquilamente. E, assim, a forma com que ela sobe, com que ela avança, ela vem, assim, você consegue encaixar, né? Deixar bem confortável. Eu falo que era a minha preferida. Aí ele vendeu, aí eu voltei lá, não tinha mais. Eu falei, agora, como que eu vou fazer? Mas tá chegando mais. Nessa perfeita. Aquela peça lá na loja. Sim. A gente sofre um pouquinho por causa do espaço, o sofá ocupa muito espaço, o colchão ocupa muito espaço. Isso. Então a gente tem que sempre estar mudando o layout. Já tá loja, mudando, né? Já de prédio. A gente sempre muda, né? Se Deus quiser, podemos ir para um espaço maior mais pra frente. Com certeza. Mas a gente, se você é acostumado, o Thomas vai às vezes na loja, você vê que a gente sempre tá mudando. Até por lançamentos de novos modelos, quanto para realmente dar uma diferenciada na loja, né? Para não ficar aquela coisa sempre igual. Então, sim. A gente sempre está se adequando ali os espaços para poder atender bem e deixar a loja bonita, né? Para quem chega lá se encantar cada vez mais. Exatamente. Isso é um processo criativo. Hoje você é mais focado em interiores, né? Você falou, mas você faz de tudo, desde o arquitetônico, interiores, né? E quando a questão de interiores, que entra o setor aí imobiliário, é um desafio.
Porque é um desafio, porque é quase o final da obra, né? É um dos últimos passos que você tem aí para... E nesse meio tempo, Thomas, o que acontece? Eu tenho certeza que já se deparou com um cliente assim, né? O budget dele já diminuiu, porque investiu muito lá atrás em revestimento, ou num mobiliário planejado, ou em algo que se encantou em pedras, essas coisas, e aí quer economizar Sim. na hora que chega na parte dos móveis. Isso que ele estava falando, eu estava pensando aqui enquanto ele estava comentando da loja. A loja só tem produtos bons, e a loja encanta pela decoração, a loja é muito bonita. E eu, por exemplo... O pessoal às vezes fala, é porque o Thomas gosta de tal coisa, igual eu comentei da cama, né? Uhum. Eu tenho alguns produtos que eu conheço no mercado, porque eu só indico o que eu conheço. Sim. Que eu não abro mão. Tal marca de sofá, tal marca de cama, tal marca de eletro, tal marca de... Sabe? Porque eu conheço. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Quando chega nessa parte, que é uma parte que a gente às vezes percebe que não é que o cliente não queira, ele não pode, né? Ele já gastou demais, ou ele, né? O que eu faço? Eu não indico um produto que eu não conheço, né? Eu levo o cliente na loja, eu mostro para ele o que eu vou indicar para ele, né? Então, por exemplo, ele senta num sofá, a loja tem lojas que tem, vamos supor, tem vários tipos de sofá. Eu vou dar o exemplo do sofá. Só que eu gosto do sofá com tal tipo de couro. Eu faço o cliente sentar, eu mostro para ele o produto. O cliente não conhece. Ele vê às vezes um sofá de um valor e o outro muito maior, fala, mas por quê? A hora que ele senta, ele conhece o produto, ele vê a qualidade. E aí eu vejo com o cliente, passo tudo que eu especifico para ele e falo, é isso que eu te indico. Mas eu quero aquele outro lá e tal. Eu falo, nessa loja não tem produto que não tenha qualidade. Mas o que eu tô te indicando é esse. Se você quiser comprar esse, tá ok. Quando acontece isso, por isso que é bom você ter bons parceiros. Às vezes, o cliente não vai comprar o que você está indicando. Mas ele está comprando um produto de qualidade. Agora, quando o cliente fala, olha, eu vi um produto em tal lugar, de tal forma, que eu não conheço, aí eu falo pro cliente, falo, olha, essa não é minha sugestão, se der algum problema, eu não me responsabilizo. Até né? porque você desenhou aquele layout, aquele ornamento, aquela decoração do seu projeto. Sim. E aí, quando o cliente fica livre, ou ele opta por comprar avulso, né? Então acaba tirando a sua assinatura, o seu DNA. Então, porque o profissional, o arquiteto, o design de interiores, enfim, quando ele precisa captar a alma do cliente, né? Quando você vai desenhar um projeto, é um projeto que você falou assim, são do meu gosto. Óbvio que é sua marca, esse é o seu gosto. Só que não é você que vai morar lá. Sim. Então você tem que entender que assim, é funcional? Porque às vezes o cliente chega, eu quero isso, aquilo e aquilo. Mas vai funcionar para quê? Vai funcionar para ele? Vai ser funcional? Vai ser assertivo? Né? Igual roupa. A gente olha a roupa no manequim, olha a roupa... Fica bonito no outro e na gente. Vai servir? Sim. Então, assim, é papel também. Vocês chegam a ser psicólogos também, né? É papel de você entender. Olha, fulano, olha, cliente. É bonito, é legal, funciona. Mas pro seu estilo de vida, vai dar certo? Tem criança, eu vou colocar estofado todo branco em linho, né? Tem pet, isso vai funcionar? Sim. Né? Às vezes uma região em Dourados, por exemplo, Josi, que a terra lá é bem escura. Você entendeu? É bem escura, é uma terra de Mato Grosso do Sul, assim. Não dá pra trabalhar muito com mobiliário branco, gente. Por mais que seja coisa linda de Pinterest, coisa mais linda visualmente, mas funcionalmente não fica legal. Então, o profissional, né, ele tem que ter essa visão, que é o que você usa muito bem, que você tem, e de direcionar, olha, ok, eu entendo, mas pro seu caso, pro seu espaço, não fica legal. Porque o que acontece é assim, eu dei o exemplo do sofá. O sofá não é estética apenas, é um conforto. Uhum. Então, por exemplo, que nem, eu vou com o meu cliente lá na loja, na Olive. Eu chego lá e falo pro cliente, olha, esse sofá é o sofá que eu gosto. Ele é confortável e ele é lindo. Só que é um sofá mais caro.
E o cliente, ele quer comprar, ele olha para um outro sofá, que é da mesma marca. Só que é um pouco mais barato por conta do design. O meu cliente não está deixando ele gostou do produto, o produto é confiável. Então, eu me despreocupo. Por quê? Não é o que eu tinha indicado, mas ele não está fugindo tanto, porque é ele que vai morar. Então, o problema é quando o cliente ele foge pelo menos da onde ele tem a oportunidade de escolha. Entendeu? Então é isso. Agora, por exemplo, quando você pega um cliente, eu não pego o cliente e falo pro meu cliente, você não vai ser eu sou seu arquiteto, eu não sou seu amigo. Mas o cliente, ele pega uma certa amizade com a gente, um contato diário, que às vezes ele se abre muito. Puxa, Thomas, você escolheu aquele sofá com aquele valor? Ah, Thomas, você também? Ah, Thomas, olha, eu comprei aquele sofá tal. Ah, então, mas aí foi você que comprou. Aquele lá eu indiquei porque eu gosto mais, mas tem um ali mais em conta. Eu não sou o tipo do arquiteto que eu falo pro meu cliente, é esse pronto. Eu dou algumas opções para ele dentro de uma loja, que é o que você falou. Quem vai morar são eles. Se ele tem uma escolha que agrada mais ele do que a mim e que cai bem no projeto, tá ótimo. Né? Então... É sobre isso. Como você estava falando um pouco mais atrás, né, das outras perguntas do Ti. Eu tomei conta, né? Fiz um monte de pergunta, né? Eu achei legal, né, que como você falou, dessa parceria, né, porque você foi lá antes, escolheu tudo, né, o cliente, ele até poderia modificar talvez alguma coisa, mas a confiança da parceria é que a loja não vai mudar o seu projeto. Né? Que ela não vai, porque às vezes o cliente ele fala alguma coisa ali na loja, né? E a loja ela quer atender bem também o cliente, mas às vezes ela fala algo que faz com que ele leve um outro produto que não tem nada a ver com o projeto, Sim. com que ele vai usar bem lá na frente, né? Tem todo um contexto da parte de interiores, né? Também, e as entregas também, né? Que realmente vai chegar aquilo para o cliente, que é o que você pediu, né? O que ele falou, que é muito importante, é isso mesmo, da parte da identidade do projeto. Sim. O que eu gosto nas empresas, e eu vi que vocês respeitam muito a gente, nós profissionais, é que eles não indicam nada, não vão fazer nenhuma sugestão para o cliente sem passar por você. Isso é primordial. Então, assim, eu percebi, quando estava conversando com o Márcio lá, ele falava, tem esse aqui, mas eu não sei se atende o teu projeto. Uhum. Então, isso é importante, né? Aí eu falo, a enfermeira não é o médico, né? Ela entende percebi. muita coisa, mas não é o médico, né? Eu já ouvi assim, Josi, que o profissional, o arquiteto ou design, ele é o cirurgião, o clínico geral. Isso. O especialista são os fornecedores. Isso. Porque, assim, quantas etapas não tem dentro de uma obra, né? Muitas. Se obviamente, vocês têm que ter conhecimento, né, de todos os segmentos, mas vocês não conseguem ser especialistas em tudo. Como que você vai cuidar de acabamento, revestimento, esquadria, mobiliário, Exige a planejado? confiança, né? Exato. Do Tem seu essa parceiro. confiança do parceiro, e que você falou e que é fundamental. Existem ainda no mercado, infelizmente, empresas que, assim, a gente quer vender, óbvio, a empresa quer vender. Aí o cliente é leigo, né? Se ele contratou um profissional, um arquiteto, é porque ele não entende. Ele contratou porque ele precisa de alguém que desenhe, que capite fugiu a palavra, gente? A essência dele e transmita pro projeto, que é esse o papel do profissional. E aí ele vai na loja, o sofá custava lá, um exemplo, um fictício aqui, R$10.000, né? Eu sei que o valor até baixo, mas R$10.000. Não, mas por que esse R$10.000? Eu não posso comprar. Aí chega o vendedor e fala assim, eu tenho esse de 3, né? Porque o vendedor quer vender. Só que é aquele de 3, tá dentro do que você captou, né, para aquele projeto, vai mudar toda a estrutura. Então, essa sinergia, esse contato do fornecedor com o profissional é fundamental. Até para entender, para assim, olha, eu tenho esse de 3, mas ele cabe nas medidas do seu projeto, né? O arquiteto, ele identificou que tem criança pequena, que tem pet, ou que aonde vai ser essa obra, vai pegar sujeira, Sim. vai tirar toda a identidade daquele projeto, a funcionalidade, porque assim, falando simples, até de alto padrão, né? As pessoas, pelo menos é a minha visão, tá, Tom? Se me corrija se estiver errado. O alto padrão, Tá as certo. pessoas elas atrelam a custo a valor. O luxo que é valor. Eu comprei uma cadeira assinada
Jader Almeida lá de um absurdo, né? Um sofá Sim. e falar, isso é alto padrão. Eu aprendi e entendi que alto padrão não é sobre o valor, né? O luxo não é sobre o valor. Obviamente que tem o valor agregado, tudo. Quando a pessoa quer aquele projeto assinado só por ter o projeto assinado, aí a gente tá falando de ostentação, né? O luxo é o único, é o exclusivo, se sentir bem. Eu brinco e falo o conforto. Pra mim, o luxo é o meu sofá com a minha TV grande lá, que pra mim tá excelente. É o meu luxo, porque o luxo ele varia de pessoa pra pessoa. O que acontece também, sobre aquela questão que você comentou do custo, né? Hoje, a maioria dos clientes que me procuram, eles querem uma obra de alto padrão. Eu costumo brincar que os meus clientes muitas vezes não são tantos, mas são muito, muito, muito bons. E o que acontece? Eu explico para o meu cliente que é assim, ele procurou um profissional, ele desenvolve, a gente desenvolve o projeto, ele começa a construção da casa, tudo com alto padrão. E aí depois ele não pode deixar... Isso eu falo pro cliente, mas você investiu até agora, quando chegou nessa parte você vai parar? Não tá compatível com a sua casa. E assim, outra coisa que você comentou também, que eu estava escutando e estava pensando, eu acho muito importante esse núcleo metropolitano que é o grupo. Por quê? Porque vocês fazem uma seleção para empresas qualificadas, Sim. com um nome respeitado em dia no mercado, que isso é muito importante pra gente, né? E outra, por quê? Porque se eu indiquei uma empresa, o meu cliente está confiando em mim. Essa empresa ela tem que ser uma empresa honesta com o meu cliente. Seu nome tem jogo. Exatamente. E o mais importante é que dentro da arquitetura eu preciso de empresas boas. O cliente fala assim, mas é uma empresa que é mais cara. Tá? Sim, é mais cara porque ele tem que ter móveis de qualidade, no caso dele, ele tem que ter uma bagagem, por quê? Porque tem muitos produtos que eu não conheço. Por exemplo, uma serralheria, uma marcenaria. Eu faço, às vezes, um projeto, eu preciso que ele tenha uma bagagem, ele saiba o que ele vai fazer, para falar, Thomas, isso que você fez, nós vamos precisar de um pouco mais de sustentação, porque a gente não sabe tudo. Eu sei o que eu quero. Uhum. Para fazer, eu preciso de empresas qualificadas. Então, por exemplo, eu chego para ele e falo assim, o seu sofá é um sofá automatizado. Tem criança. A criança vai ficar apertando o botão o tempo inteiro. Sim. E aí, como que é? Não, o meu sofá, Thomas, tem garantia, tem um selo, é um sofá de qualidade e tal. Então eu fico tranquilo. Mas ele não pode falar para mim que o sofá aguenta e dá 1 ano e o sofá acaba e não tem garantia e o cliente vai ficar com raiva de quem? Do arquiteto? Claro, com Claro. certeza. Então isso é muito importante. Esse grupo de comercial que a gente, que nos respeite, desde a qualidade até a parte de estética, de não passar por cima do nosso projeto, mas que tenha essa responsabilidade também do CNPJ. Sim. Né? Até falando um pouco sobre o metropolitano, nisso que você falou, é algo que a gente preza demais. Então, hoje já estamos aí em 10 anos no mercado, mas uma coisa que você nunca vai ver o metropolitano não prezando pela experiência. Então, a loja ela tem que dar uma boa experiência em atendimento, entrega, honestidade, né, como você falou, e resolver os problemas, né, porque do mesmo jeito também que entra, nós também, às vezes, tiramos também algumas lojas, né, que não esteja fazendo essa entrega adequada do metropolitano. Então, a gente tem esse acompanhamento também, né. Eu lembro até que quando me indicaram a Olive, né, para entrar no metropolitano, eu fiquei um tempo fora de Prudente, ano passado, né? E aí eu falei, Olive Home. E muitas pessoas falando, né, Márcio? E aí, tanto que eu falei, gente, eles recém abriram e já estão, assim, super bem queridos no mercado, né? As pessoas estão usando como referência de loja de colchão e de estofados. E aí eu fui conversar, fui lá na loja, o atendimento, ele nem sabia que eu era do metropolitano, acho que o dia que eu cheguei que eu sabia, mas assim, fui mostrar a loja, né? Isso. O que a gente vinha fazendo bastante com os arquitetos, e daí eu falei, eu vou mostrar pra ela também, né? Mostrar um pouquinho. Ela é designer de interiores, tá? Eu gostei muito do jeito que ele, né, conduziu ali também. E aí fui vendo toda a equipe ali. Falei, gente, sensacional, assim. Eu fiquei super feliz com a entrada de vocês, né? Está contribuindo muito mesmo
para os profissionais, né? O Thomas mesmo. Se o Thomas tá comprando lá, é porque é bom, porque eu vou falar pra você, o Thomas, ele é tinhoso com isso, viu? Ele seleciona mesmo. Gente, eu brigo muito com o pessoal da loja para conhecer o produto que tá vendendo, né? Os vendedores, que eu acho bem importante. Se você não conhece, não domina aquilo que você está vendendo, você não vai conseguir passar para o seu cliente. Eu tenho um probleminha às vezes com isso. Então, assim, a gente tenta fazer estudar ali. São pequenas coisas, mas faz bastante diferença. Por exemplo, o Márcio me atendeu. E ele tem os funcionários da empresa. Sim. E eu gostei do atendimento dele. E acontece isso em várias empresas. Eu falo assim, não quero ser atendido por funcionário, quero ser atendido por você. Verdade. Mas é porque, o que acontece? Você percebe que às vezes o proprietário, às vezes nem é o proprietário, às vezes é o gerente, ou às vezes eu tô com um vendedor, ele pega mais o seu jeito. Sim. Então, eu sou bem assim, o pessoal costuma falar chato, né? Mas é porque é isso. Exigente. Exigente. Por quê? Porque eu gostei do produto, gostei do atendimento, a empresa tem responsabilidade, então não tem por que não dar certo. Né? E eu acho isso importante, porque o Márcio, ele é o proprietário, mas ele dá uma atenção super especial, ele não fica atrás de um escritório, né? Ele vai e atende, então isso é legal. E o cliente, mesmo que ele está sendo atendido pelo vendedor, pelo funcionário, quando ele conhece o proprietário tem uma simpatia, vai lá, aquela apresentação, olha, fica à vontade, o cliente ele fica mais seguro disso, né? E o Márcio tem, então eu acho que isso é bacana. Então, realmente, se eu tô na empresa é porque eu tô satisfeito, porque quando eu não tô satisfeito, eu saio da empresa realmente. É fundamental, assim, óbvio que o proprietário ele não consegue é uma pessoa só, gente, não consegue estar presente, onipresente em tudo, né? Tem toda a questão lá administrativa que tem que tomar demanda. Mas essa proximidade, principalmente com o profissional, ela tem que ser com o dono, com os sócios, com as pessoas, porque assim, o mercado ele é volátil. O consultor hoje ele pode estar na sua empresa, daqui a um tempo ele pode estar em outra, né? Então, estreitar relacionamento, essa confiança, tem que vir também ou mais de um nível hierárquico maior de um gerente, ou às vezes do sócio proprietário mesmo, porque garante segurança, é o seu negócio, né? Você Exato. Fica cuidando. Eu prefiro, assim, e eu gosto de sempre participar. Né? Então, assim, lógico, igual você falou, a gente não vai estar sempre em todas, mas, por exemplo, do Thomas, normalmente marca um horário, né? Então, eu já faço o possível para estar ali porque tá marcado, não foi lá de surpresa, né? E também, se ele marca, imagino que ele já conta que eu vou estar lá, ele marcou comigo, é minha obrigação estar lá para atender, né? E atender bem atendido, como a gente costuma fazer. Mas mesmo quando entram outros clientes, né, sem marcar, e a gente sempre tenta dar essa atenção, igual o Thomas falou, chegar com outro parceiro e sempre participar de tudo, porque eu também acho isso bastante importante. É difícil você tem que você não consegue controlar se você não tá ali, não tá vendo. Exato. E a gente tem que estar em cima, tem que estar controlando. Fortifica o relacionamento, Sim. Estreita o relacionamento. Porque a confiança, né, assim, igual o Thiago falou, é volátil, né, a rotatividade aí dos funcionários muitas vezes. Mas com quem eu posso contar? Porque às vezes você tem um vendedor que ele se adapta super bem ali com ele, né, e tudo bem, amanhã ele não está mais lá. Mas com quem eu posso contar agora, né? É com o dono. O que acontece a assim, no meu dia a dia, eu nunca vou com o cliente sem agendar, né? Mesmo por não chegar com o cliente lá e ter vários outros clientes e o cliente ficar esperando. Outra coisa, eu sempre vou antes para organizar o que eu quero sugerir para o meu cliente. Por quê? Para não perder tempo. Então já está tudo organizado. Então, muitas vezes, vamos supor, o Márcio, pode ser que ele não consiga estar lá, mas antes eu já vou para fazer toda essa relação. Porque também é muito importante que o Márcio esteja lá. Porque, é o que você falou, chega no fim da obra, o pessoal às vezes quer uma condição melhor, que às vezes o funcionário não vai conseguir fazer, e o Márcio estando lá, ele consegue ter esse jogo de cintura. Olha, eu consigo fazer uma situação melhor, como é que você quer o pagamento. Então, o proprietário ou gerente, é muito importante que esteja sempre na empresa. Sim. Né? Porque assim, se eu já vou antes e deixo
deixo tudo pronto para o cliente, que provavelmente vai gostar ou trocar alguma coisinha, o cliente já está indo para bater o martelo. Ou é sim ou é não. Então, às vezes, ali, conversando, tendo uma condição melhor, que é o que acontece lá, facilita muito. E para a empresa é muito positivo, porque assim, o profissional da arquitetura ele acaba sendo uma fonte de cliente infinita. Porque assim, as pessoas não trocam de casa como a gente troca de roupa. Não, e eu falo assim também, Thiago, que o cliente ele não volta, mas o arquiteto ele volta. Exato. Né? Você, às vezes, você com certeza já fez obra para o mesmo cliente mais de uma vez. Já. Sim. Né? Às vezes aí você fez para o mesmo cliente mais de uma vez, ou pro vizinho dele, pra mãe, pro tio. E assim... Eu tenho clientes que eu fiz pra família inteira. Então... Tão legal isso, que eu tô terminando uma casa agora, que é a 4ª obra que eu faço pra ele. Então... Eu já fiz 3 casas e um comércio. Então, a partir de você, a empresa, olha quantos clientes, né? Então, você é uma fonte de venda, é uma fonte de indicação, de especificação. Então, por isso que o relacionamento, ele tem que ser tratado de uma forma bem cuidada, né? Porque assim, gente, a confiança, uma vez quebrada, para reconquistar, sim, é bem complicado. E o cliente compra confiança, o profissional compra a confiança que ele já está passando pro cliente dele através do parceiro. Um produto, alguma coisa que raramente acontece, mas acontece. Que o cliente fala, não estou muito satisfeito, para mim é muito chato. Eu fico muito chateado, porque eu faço de tudo para agradar ele que confiou em mim. Às vezes que aconteceu, eu tenho essa abertura de chegar no empresário e falar, nós compramos isso, ele não está satisfeito e na hora ele não falou. Vamos recalcular a rota. Não, a empresa, sendo parceiro do arquiteto, não vamos deixar ele insatisfeito. É isso aí. A gente troca, a gente vê o que faz, entendeu? Então isso é importante. Sensacional. Pode passar pro palco, não tem problema, lógico. Se deixar, você sabe. Ai, a gente fica conversando aqui com o papo tá bom. Eu tô até com vergonha porque eu tô falando demais, era pra ser espectador. Não. Eu tô com vergonha de ser um dia errar português, pelo amor. Não. Mas olha, nosso bate-papo tá sensacional, né? Fluiu super bem, como nós falamos mesmo até no começo, né? Bem genuíno, bem descontraído e leve mesmo. Porque é a verdade, né? Então, a verdade, eu falo que ela é a melhor técnica de vendas que existe, né? Para ambos, né? Para você passar confiança, credibilidade, entrega, né? Então, assim, 2 ótimos profissionais aqui. Thomas, né? Obrigado. Desde quando o Thomas iniciou, conheço ele, admiro muito o seu trabalho. O Márcio conheci recentemente, agora estamos no mesmo grupo, né? Fazendo parte aí do Metropolitano, junto com a gente, Presidente Prudente. E a loja, assim, só crescendo, né? Dando orgulho aí pra todo mundo. E também agradeço muito você por estar aqui comigo, Thiago. Deixou Dourados para estar aqui comigo hoje. Sempre que você precisar. Convidado. Não fala Dourados, não, senão o pessoal de Campo Grande tem ciúmado. Ai, verdade. Campo tem Grande Campo Grande Dourados. também. Ai, meu, verdade. Tinha esquecido isso. Quem vê pensa que eu já não atendi várias filiais ao mesmo tempo, né? Mas, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui contribuindo, né, um pouco do por trás do CNPJ de vocês, né? Isso é uma coisa que agrega muito, né, para nós também, né? Mostrar quem são os parceiros do Metropolitano, mostrar quem são os parceiros também que acreditam nas lojas que estão no Metropolitano, como o Thomas, né, representando os profissionais aqui também. E a minha gratidão aí pra vocês. Eu tenho que agradecer em revê-lo. Estou esperando um convite para um café, tá? Porque o almoço já foi, né? Vamos marcar. E quero conhecer sua loja. Ele falou tão bem, né? Você vai adorar. É uma loja linda. Porque linda. eu sou nascido e criado em Prudente, né? Mas no ramo da arquitetura, eu sou leigo. Eu leigo porque eu não atuo, não trabalho, não conheço. Então, assim, quando eu vi o nome das lojas que são parceiros, fiquei muito feliz com o retorno do Metropolitano para Prudente. E aí eu falei assim, não, eu preciso pegar minhas férias ou uma semana que já é mais offline e eu quero conhecer as lojas parceiras. Deus me leve, me convida a apresentar. Porque, assim, Duro que você nunca tá aqui, né? também tem isso. Mas porque a gente
pode também fazer o trabalho de indicação, né? É. Indicar para quem a gente conhece, para familiar, porque é fundamental. A gente indica em quem a gente confia, em quem a gente acredita e em quem a gente compraria pra gente. Exatamente. Então, aí isso faz sentido. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por se disponibilizarem, deixar escritório, deixar a loja estar aqui. Josi, obrigado pelo convite. Né? Contem com o Metropolitano para o que vocês precisarem. E espero ver o Thomas em breve em novas experiências. Sim, chegando no Summit. Eu vou. Ele vai? Ou Eu tô no pé dele. Ah, de Eu tô no pé campanha. dele. Olha, logo vou te convidar para tomar um café no meu escritório. Eu quero. Ai, eu. Ah, Vocês todos. O convite é pro Metropolitano. Aham. Eu sou ciumenta. Já tá Sou convidado, ciumenta. Josi. É isso. Gente, é isso. Muito obrigado, viu? eu também agradeço aqui a oportunidade. Tá convidado também para conhecer a Eu loja. vou, eu quero. Para nós, assim, é importante ter um feedback do Thomas, assim, bem positivo. A gente sabe que é um profissional e que o que ele fala repercute bastante aí. Ele é bem querido e bem conhecido na cidade pela capacidade, pelos bons projetos que ele tem feito, né? Então, pra gente é importante. E falando também do Metropolitano, como eu desde o começo venho falando que para mim é novo essa questão de arquitetos, a gente percebeu que depois de estar no núcleo, né, a gente teve uma outra visão dos arquitetos para nossa loja, que já era boa, mas acabou fluindo melhor, então foi uma coisa que ajudou também e tem nos ajudado bastante também a crescer e a aumentar aí nossa fatia do mercado na cidade, aqui na região. A gente fica feliz. Fica muito Josi? feliz, Então, né? O objetivo é esse. Tanto que nós falamos que não somos um grupo, somos uma comunidade. Então foi bem importante pra gente. E aí, a gente encerra esse episódio, Sim. né? Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio do Metropolitano, por trás do CNPJ. Até o próximo. Tchau, tchau.